Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Eu sou Felipe Sanca Fortes e hoje estou aqui com o meu amigo Carlos Renato Cunha. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Felipe? Olá, ouvintes. Um feliz 2021 para todo mundo. A gente está retornando aí com força total, muito ânimo para conversar sobre o direito tributário. Pois é, esse ano vai ser quente, né? Vai começar por nossa pauta de hoje. Mas antes, né, vamos lá fazer os nossos... Faz tempo que os nossos ouvintes não escutam a gente, né? Então vamos fazer nossos lembretes de praxe, né? Nós, né, Tributário ao Pé do Ouvido, esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Sem contar, né, como o óbvio fala, eu acho que é um bom apoio da Advise, né, já que a gente é o melhor podcast de direito tributário do Brasil também, né, faz parte. Saudades do Elvo. Também, caros ouvintes, estamos aqui, né, lembrando que estamos em todas as mídias sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nós, membros também, eu, Carlos, temos nossos perfis profissionais lá, podem seguir a gente, mandem ideias de pauta, façam comentários, elogios, críticas, né, a gente costuma ler tudo, a gente responde tudo. Tentamos aí atender todos os pedidos de sugestões que vocês mandam, de pauta. Estamos aqui para isso, estamos à disposição de vocês. Então, Carlos, começar, né? Vamos começar, vamos lá, vamos com ânimo. Então, ouvintes, hoje a gente vai conversar um pouquinho, também estava conversando aqui com o Felipe, com a equipe. Nossa ideia é bater um papo descontraído e sem muito roteiro sobre lançamentos heterodoxos. Essa foi a nossa ideia. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, na verdade, caros ouvintes, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp onde a gente conversa, troca pauta e volta e meia a gente discute questões de direito tributário, né? Na verdade, assim, a gente tá sempre brigando entre nós lá dentro. Aqui a gente parece que se dá bem e tal, mas a gente é meio igual os Beatles, assim. Nós, né, tudo tretado. Tudo tretado. A gente não gosta um do outro porque a gente fica brigando no nosso grupo de WhatsApp porque ninguém concorda com ninguém. Mas, na verdade, sim, volta e meia surgem questões interessantes lá sobre inovação de legislação, formas da tributação, enfim. E volta e meia a gente acaba discutindo entre a gente e fala, vamos gravar um episódio sobre isso, né? E aí que veio a ideia disso hoje, né? A discussão mais nova que surgiu esse ano foi em razão do Rio de Janeiro, né? O município do Rio de Janeiro, logo no começo do ano, começou inovando aí, criou uma declaração obrigatória, né, Carlos? Para todos os contribuintes do IPTU, é isso? É isso, é o Decreto Municipal 48378 de 1º de janeiro de 2021, que criou a Declaração Anual de Dados Cadastrais, DECAD. É porque, óbvio, tem que ter uma abreviatura, uma sigla, porque poder público e sigla, né, tudo a ver, tem que ter. Então aqui nós temos a Declaração Anual de Dados Cadastrais, DECAD, que realmente é uma declaração obrigatória que os contribuintes de IPTU do Rio de Janeiro vão ter que fazer em junho de cada ano, indicando dados do imóvel, sobre área edificada, algumas melhorias, se teve alguma mudança em relação à situação fática do imóvel. Basicamente, né, mais uma obrigação acessória aí, acho que são 2 pontos, né? Primeiro, basicamente, uma obrigação acessória, onde o poder público transfere para o contribuinte uma obrigação, né, um dever que a princípio seria dele. E segundo, que acho que acaba sendo mais o tópico da nossa conversa, pelo menos no meu ponto de vista, talvez a gente já comece a discordar agora, né, Carlos? É que me parece que o direito tributário ele está cada vez mais descolado, né, do que fala a legislação, né, principalmente a legislação nacional, né, o Código Tributário, em prol, não sei se é de uma facilidade de tributação, ou sei lá, o que eu vejo me parece que a prática tributária ela está cada vez mais dissociada, cada vez mais descolada do que a legislação prevê. E eu não sei até que ponto que isso é bom, que isso é ruim, ou, né, se isso é juridicamente certo ou errado. Pois é, a gente sempre discute, né, eu não acho que a gente não discorda disso não, Felipe, eu acho que a gente está de acordo. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu tratei um pouquinho dessa situação da prática de aplicação do direito tributário que não casa, eu não vou falar com a legislação, pode ser que em alguns casos não case com a legislação, a gente vai analisar alguns cases aqui hoje, mas que não casa com certeza com grande parte da doutrina e que também descasa da jurisprudência, ou a doutrina descasa da jurisprudência, é uma torre de Babel, né? O pessoal falando de direito tributário, mas criando mundos próprios que parece que não se comunicam com a realidade prática do dia a dia. E esse exemplo aqui do Rio de Janeiro, da declaração que vai ser obrigatória para os contribuintes de IPTU, ela é interessante porque, óbvio, tem isso que você falou, Felipe, que o ouvinte que acompanha ali o direito tributário também sabe, né, desse peso de mais uma obrigação acessória para o contribuinte, né, essa terceirização de obrigações fiscalizatórias, que isso, na verdade,
verdade, é bastante comum no Brasil e no mundo, e que com a informatização tem se tornado cada vez mais intensa, e também o cruzamento de dados cada vez mais intenso, mas não era nem esse o ponto que eu estava querendo refletir. Esse é um tema para um outro podcast. O que eu acho interessante aqui é que a gente sempre debate as espécies de lançamento tributário. Então, assim, e aí nós temos alguns cases que parecem que não se adequam àquelas 3 modalidades de lançamento que a gente aprende na faculdade, né, que estão lá no CTN e tal, e que a gente aprende como um dogma. Então, nós temos umas coisas bem diferentes. Eu acho que é esse o tópico aqui que a gente poderia conversar e bater um papo interessante. Aqui no caso do IPTU do Rio de Janeiro, o debate que nós tivemos, que daí chamou toda aquele nossa briga, nossa treta eterna, é se esse aqui seria... se esse aqui... Ouvintes, a gente não quer lavar roupa suja em gravação. A gente tá tentando evitar isso, tá? O clima tá muito pesado. Muito pesado. Mas assim, o que a gente sempre debate é o seguinte: o que tem a ver aqui com o decreto do Rio de Janeiro é se esse aqui seria um exemplo do tal do lançamento por declaração. Então, até chegar ali, vamos imaginar, ouvintes que não tenham noção disso, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o lançamento e as modalidades de lançamento. Vamos fazer esse caminhar aqui para muitos que são nossos ouvintes. Vai ser falar de coisa óbvia, mas é que é interessante aqui dar uma retomada. Felipe, para você, o que é o lançamento? Quero te ouvir, professor Felipe. Bom, talvez a gente já comece aí, né? Bom, para mim, lançamento é o ato, né? É o procedimento estabelecido pela lei para a constituição do crédito tributário. É o procedimento que a lei estabeleceu, né? A formalidade que a legislação estabeleceu, no caso o CTN, para dar vida ao crédito tributário, para formalizar aquela obrigação tributária. Para tirar ele do mundo lá das normas gerais abstratas das leis para aplicação. Então é um ato de aplicação do direito. E aí, Felipe, eu creio que você não vai discordar, mas se discordar tudo bem, né? Não tem problema. A lição clássica é de que o lançamento... Bom, o CTN no artigo 142 diz lá que o lançamento é um procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, né? Liquidar o valor. Aliás, em outros países, o nome que se dá para esse procedimento é liquidação, né? Em todas as línguas ali, pelo menos da Europa continental, essa é a ideia da liquidação. Então, no Brasil, se preferiu a ideia de lançamento, porque a origem disso é contábil, né? Tem uma origem ali na contabilidade pública. E aí esse nome ficou. Mas a ideia, o CTN chama no artigo 142 o lançamento de um procedimento administrativo, porque ele seria praticado exclusivamente pela administração pública, segundo a visão do legislador do CTN, né? A realidade mostra que isso talvez não seja tão verdade assim. E aí tem uma discussão da doutrina já antiga, né? Se o lançamento seria um ato administrativo ou se ele seria um procedimento, como diz a literalidade do artigo 142 do CTN, né? Então, me parece que essa discussão, não sei a sua opinião sobre isso, Felipe, essa discussão ela me parece um pouco desnecessária, porque para praticar atos administrativos, na maior parte das vezes serão necessários procedimentos. Vai ter um procedimento que vai chegar num ato, né? E um procedimento é um conjunto de atos administrativos. Lembrando aquele conceito de ato administrativo clássico, que é aquela manifestação de vontade da administração pública que cria, extingue ou modifica direito. Né? No caso, o lançamento tributário está criando um direito, o direito ao crédito tributário, está constituindo o crédito tributário. Né? E aí, sem entrar em logicismos, vai ter toda aquela discussão. Olha, o lançamento ele vai conter uma norma individual e concreta. Não vamos entrar nessa discussão mais acadêmica, mas a ideia de que o lançamento ele é um ato administrativo, ou pelo menos contém atos administrativos, me parece muito clara. E aí, recordando aqui a lição do Eurico de Santi, nós temos, na verdade, o lançamento como uma palavra ambígua, porque ela se refere tanto ao processo... Polissêmica. Exato, ela se refere tanto ao processo, que seria o procedimento administrativo, quanto ao produto final do processo, que é o ato administrativo. Estamos de acordo nisso, Felipe? Para começar a conversa ou não? Inclusive, Paulo fala também que é norma, né? Que o lançamento pode ser o procedimento, pode ser o ato e pode ser a norma, né? Tem tudo isso. Isso aí. Bom, então, me parece que quando a gente está falando de lançamento tributário, nós já temos aqui um casamento entre o direito tributário, que é o que a gente curte aqui, né, com o direito administrativo. Aqui não temos como separar isso, né? Na verdade, o lançamento, ele é um tipo de ato administrativo. E o ato administrativo, ele é o ato estudado pelo direito administrativo, né? Ele é o núcleo do estudo do direito administrativo, ou pelo menos
é para vários autores. Então aqui nós temos esse casamento. A gente está falando aqui, quando fala de lançamento, de um momento do direito administrativo tributário ou do direito tributário administrativo. Aqui nós não temos separação entre essas disciplinas, né? E aí, não sei se você gostaria de tocar em mais algum ponto dessa parte conceitual aí de lançamento, Felipe? Não, por enquanto não. Tá bom. Então, pessoal, ouvintes, o Felipe tá tomando cerveja, tá? Tá lá aproveitando. As gravações ficam melhores, não ficam, Felipe? É um desinibidor. Então, eu acho que depois o próximo passo é a gente lembrar aqui das 3 modalidades clássicas de lançamento, né? Então, a lição que a gente aprende na faculdade, como um dogma, é que existem 3 tipos de lançamento: o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Pois bem, o lançamento de ofício, ele seria, a meu ver, assim, ele seria o lançamento por excelência na visão do CTN. O CTN parece que quer, assim, muito o lançamento de ofício, ele usa como paradigma. Ele usa como um paradigma do que seria o lançamento, aquele que é feito pela autoridade, privativamente pela autoridade administrativa. Eu vejo lá no 142 uma definição de lançamento por um lançamento de ofício. Embora ele só fale lançamento, eu sempre entendi aquele 142 como lançamento de ofício. Na verdade, eu não. Veja bem, o CTN ele tem uma coisa, ele está descasado da realidade nesse aspecto, né? Exatamente naquele momento em que ele fala que o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, e aí ele tenta dar uma solução meio mágica para o lançamento por homologação, né? Dizendo que na verdade ele só ocorre com a homologação, né? Ele tenta fechar coerentemente o texto, né? E tem autores como o professor Paulo de Barros, por exemplo, que vão falar que isso não faz o menor sentido, que na verdade o lançamento é praticado pelo próprio contribuinte. Como aliás isso é reconhecido em outros países, né? Por meio do chamado da autoliquidação e assim por diante. Bom, muito bem, mas assim, então o lançamento de ofício até dá para pensar como o Felipe falou. Então assim, o artigo 142 ele é uma descrição do lançamento de ofício. Ele é aquele em que a autoridade administrativa ele pratica todos os atos desse procedimento de constituição do crédito tributário. Ele tem todos os dados, ele vai lá e pratica o ato, ele lavra o lançamento tributário, ele vai materializar esse ato administrativo, né, por meio de um documento, hoje muitas vezes eletrônico, né, e vai notificar o contribuinte para que o contribuinte pague ou impugne. O prazo normal para isso é de 30 dias, né, ainda que tenha outros prazos. Tranquilo? Aí nós temos o outro extremo, que é o lançamento por homologação, que é regulado ali no artigo 150 do CTN. E o lançamento por homologação, ele seria o contrário disso. Ele seria aquele em que o contribuinte faz praticamente tudo, né? E o fisco, o Estado, ele apenas fiscaliza o que o contribuinte fez e homologa ou não. Isso na visão do CTN. Tá? Eu tô aqui encarnando o CTN tentando expressar o que ele diz no artigo 150. Então o fisco tem lá um prazo para analisar o que o contribuinte calculou, o que o contribuinte pagou por meio desse procedimento. Tanto é que para o CTN, o contribuinte vai calcular e vai pagar sem que o fisco nem analise nada. Então, para o CTN, esse é um pagamento antecipado, porque o pagamento ocorreu antes do lançamento, porque o lançamento só vai ocorrer quando houver a homologação, que é posterior, né? Então, é uma coisa meio doida lá do CTN, a forma que ele tentou fechar coerentemente com o artigo 142. E aí nós temos nosso ponto de discórdia, Felipe, que é o tal do lançamento por declaração, também chamado de lançamento misto. Classicamente, ouvinte, para você, se você ainda não teve contato com o direito tributário, se você pegar o manual de direito tributário, você vai ver lá uma definição de lançamento por declaração, no artigo 147 do CTN, e a descrição dos autores vai ser mais ou menos a seguinte. Então, o lançamento por declaração é aquele em que há uma participação tanto do contribuinte quanto do fisco. Então, o contribuinte vai prestar uma declaração obrigatória, em que vai ter dados essenciais para que o fisco possa realizar o lançamento, e aí o fisco vai realizar o lançamento, com base nessa declaração. Então, seria um procedimento misto, porque tem uma participação tanto do contribuinte quanto do Estado. E diferente do lançamento de ofício, nesse caso, o fisco não tem todos os dados para poder fazer o lançamento. Então ele precisa dessa participação obrigatória do contribuinte. Mas, diferente do lançamento por homologação, o fisco vai praticar o ato de lançamento. Então por isso que ele seria um misto, um meio termo, ele ficaria ali muito próximo do lançamento de ofício, mas com uma fase anterior que é a da declaração. Essa seria a definição clássica de lançamento por declaração. Está de acordo comigo ou não, Felipe, sobre esse ponto? A gente já vai começar a tretar aqui. Não, então, eu tô de acordo. Por enquanto, tô de acordo. Ah, que pena. Mas tá bom, nós vamos chegar no ponto. Eu posso fazer um aporte aqui, então, já que o problema é esse, né? Porque eu acho que hoje, daí já começa aí os lançamentos heterodoxos, né? Talvez a gente possa falar também numa quarta modalidade de lançamento, que é aquele que está previsto na Constituição.
pelo menos eu vejo isso, né, desde a emenda constitucional 45, que trouxe lá a possibilidade do juiz do trabalho executar as contribuições decorrentes das suas condenações, né? E se você partir ali do pressuposto, né, que o artigo 142, ele traz uma definição ampla, né, do que é lançamento, e você consegue verificar ali os atos do juiz, né, o que o juiz faz numa execução trabalhista, nada mais é do que identificar a ocorrência do fato gerador, né? Ou seja, efetuar o pagamento de verbas trabalhistas passíveis de tributação, identificar a matéria tributável, calcular o imposto, identificar os sujeitos ativo e passivo, isso nada mais é do que um lançamento, né? Ele formaliza a obrigação tributária ali decorrente das suas condenações e já executa, né? É meio que um judge dread ali, né? Ele julga, ele apura e executa, tudo de uma forma só, tudo de uma só vez. Uma citação nerd pra ficar mais interessante aqui, né? Não, eu acho muito bem lembrado, Felipe. Então, aquele exemplo ali da constituição do crédito pelo próprio juiz do trabalho, ele realmente, o que dá para debater aqui é uma questão de nome. Vão ter autores que vão falar que realmente isso é um lançamento que o juiz faz, o que é muito estranho, né? O juiz, na verdade, vai estar atuando em atos atípicos da função jurisdicional. Tudo bem que a Constituição permitiu, não tem nenhuma ilegalidade, não é nesse sentido que eu estou mencionando. Estou querendo dizer que é algo diferente, já é heterodoxo em relação ao que a gente está acostumado do direito tributário. E aí, o juiz vai estar praticando atos típicos da administração pública, do executivo. E ele vai estar ali fazendo o papel de auditor fiscal de tributos da União. Então é algo bastante interessante. O que dá para discutir, retomando a minha linha de raciocínio, é se aí a gente tem um lançamento ou se, na verdade, a gente tem um gênero chamado constituição do crédito tributário e o lançamento seria uma espécie e essa constituição pelo juiz seria outra. Mas é uma discussão de nome. Então, assim, é uma questão de definir, né, o que é a constituição do crédito, o que é lançamento, se eles são idênticos ou não, se são gênero e espécie. E aí você poderia não chamar esse ato do juiz de lançamento, mas sem dúvida, é um ato de constituição do crédito tributário, irmãozinho gêmeo do lançamento feito pela administração pública. Então a diferença vai ser de nome. Isso para quem quiser diferenciar. Agora, a gente aqui para tretar mesmo, a gente pode chamar tudo de lançamento. E um dia a gente vai chamar, viu, Felipe, um juiz do trabalho. Tem um amigo juiz do trabalho aqui na região, a gente vai chamar ele para conversar a respeito dessa história. Mas muito bem lembrado. Só que, Felipe, além disso, vamos pegar essa tua quarta modalidade de lançamento, vamos chamar de lançamento. Nós também temos essa situação, que eu tô lembrando aqui de cabeça rapidinho, né, sem ter feito uma pesquisa, nós temos a mesma situação em casos do ITCMD. Não se vê muito na prática. O imposto de transmissão causa mortes, pessoal, doação, tá? Para quem não... ITCMD é a sigla do Paraná e de São Paulo, em estados com siglas diferentes. Mas lá no CPC, no Código de Processo Civil, a gente vai pegar lá a parte do inventário, tem vários artigos falando que o juiz vai calcular esse tributo, vai julgar o tributo, vai ser nos autos que vai ser definido o valor, né? Então é uma coisa que acontece aqui a colar realmente, né? Então tem essa situação. E eu ouso dizer que talvez tenha uma quinta modalidade ainda de constituição do crédito tributário, que foi meio criado pela jurisprudência, que é no caso de depósito judicial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, né? Porque o CTN fala, tá? De novo, só pra gente falar na mesma língua, né? Vamos chamar de lançamento o ato de constituir o crédito tributário. Já que a gente falou que é um jogo de palavra, né? Vamos chamar de lançamento, mas tem essa discussão. No lançamento por homologação, o contribuinte ele tem que ir lá, né, o que determina a existência, a ocorrência desse tipo de lançamento é o pagamento antecipado. Mas, né, o Código Tributário autoriza que o contribuinte não pague, faça o depósito, né, com o intuito ali de suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstar a incidência de juros e multa, etc, etc. E a jurisprudência do STJ fala que, feito esse depósito, o lançamento está realizado. Então seria, digamos assim, um desdobramento do lançamento por homologação, mas sem pagamento antecipado. Exatamente. Né, que seria mediante o depósito. Aí, ó, Fora, né, se a gente for pensar aqui, a jurisprudência do STJ, quando trata de prescrição, que ele fala que se o débito foi declarado e não foi pago, ele pode ser executado. Ou seja, então existe um crédito constituído por meio de uma declaração do contribuinte, que isso se ligaria a um lançamento por homologação, mas sem ter, de fato, um lançamento por homologação na forma prevista no Código, porque não houve um pagamento. Ou seja, seria uma sexta modalidade, seria um lançamento por confissão, talvez. Seria a quinta, né? Seria uma quinta, né? A quinta
do depósito. Tem As 3 do CTN, né? O lançamento por homologação, para o STJ existe quando tem pagamento parcial, para fins de contar decadência. Sim. Mas para fins de contar prescrição não precisa, né? Basta verdade, declarar. Cara. Desculpa, eu não tinha pegado essa linha de raciocínio, são 6. Exato. Então temos os 3 do CTN, tem uma da Constituição Federal, que é da Justiça do Trabalho, e temos 2 decorrentes... A da Constituição Federal, vamos tentar fazer o seguinte, tem a do Judiciário, porque tem coisa que não está na Constituição, né? Tem aqueles créditos constituídos pelo Judiciário, porque tem coisa que está no CPC, mas o principal ali é a Justiça do Trabalho. Pode ser. Aí tem a do depósito, que você falou, exatamente, foi criado pela jurisprudência, e tem a história do débito confessado e não pago. Exatamente. Porque a legislação criou as declarações para instrumentalizar o pagamento, mas que com o tempo essas declarações acabaram se tornando o próprio instrumento de constituição do crédito tributário, ainda que não tenha o pagamento, né? O CTN, eu considero que ele é bastante claro nesse sentido, né? Se você fazer uma leitura do 149 e do 150, o 149 fala que se o contribuinte se omitir ou se equivocar, alguma coisa assim, na atividade do artigo seguinte, ou seja, no pagamento antecipado previsto no artigo 150, cabe o lançamento de ofício, né? Ou seja, se nada foi pago, deveria ser feito um lançamento de ofício. Mas a jurisprudência acabou cortando um caminho aí, né? E começou a... Aliás, não vou nem falar que foi a jurisprudência, né? Não, acho que tem foi previsão legal, mas de lei, né, de legislação ordinária. Tem instrução normativa, tem tudo isso daí, né? Então houve esse atalho, digamos assim, para já considerar constituído o crédito ali pela declaração do contribuinte, né? Pela confissão, não vou falar declaração para não confundir com o 147, mas pela confissão do contribuinte. Muito bem, olha só. Já extraímos aí 6 tipos de lançamento. Aí, eu acho que a gente pode entrar, a gente tinha falado lá do IPTU do Rio de Janeiro, e não terminamos a conversa a respeito dele, porque a gente quis fazer essa introdução. Então vamos agora retomar o nosso, depois de a gente fazer essa apresentação das 6 modalidades de lançamento que a gente extraiu aqui da realidade, ou de constituição do crédito, vamos tentar fazer um link agora com aquilo que a gente estava conversando no começo do episódio, no caso do IPTU do Rio de Janeiro. Felipe, quando eu dou aula de Constituição do Crédito, eu costumo falar para os meus alunos, e se tiver algum aqui me ouvindo, ele vai saber disso, ele vai lembrar, eu brinco que o lançamento por declaração, ele é um fóssil. Eu costumo colocar uma figura de um dinossauro, né? Eu digo que ele é um fóssil, porque ele era muito usado antigamente. Muito usado, e ele caiu em desuso. E tudo foi sendo substituído pelo lançamento por homologação. Os principais tributos de importância econômica, o núcleo dele é feito por homologação. E aí, óbvio, vai ter lançamento de ofício subsidiário, caso, né, com base no artigo 149, caso o contribuinte não declare e assim por diante. Pois bem, aí eu falo que os grandes exemplos, quem pegar qualquer manual de direito tributário, vai ler lá como exemplos do lançamento por declaração, normalmente 2 impostos. O imposto de transmissão de bens imóveis municipal, ITBI, e o imposto de importação. São os exemplos que os autores costumam dar. Aqui e acolá, a gente também lê ou ouve falar do lançamento do ITCMD, do imposto de transmissão causa-mortes e doações. Bom, esses são os tretados, né? Que a gente vai tretar aqui, eu e o Felipe, para entender se é ou não. E aí vai entrar o caso do Rio de Janeiro, do IPTU aqui, como talvez um exemplo real disso. O que eu costumo falar, Felipe, meus alunos, a meu ver, dos casos que eu conheço, essa é a minha opinião, minha leitura sobre essa realidade, eu não conheço, não é que não exista, porque são 5.500 municípios, mas eu não conheço dos municípios que eu já tive a oportunidade de analisar, eu não conheço um em que ainda hoje seja feito o lançamento por declaração verdadeiro. O lançamento por declaração que a gente aprende na faculdade. O que eu vejo, e aí depois eu quero aprofundar sobre isso, o que eu vejo é uma 7ª modalidade de lançamento. Você falou de 6, né? Eu vou falar de uma 7ª. Tem uma 7ª. Eu vou falar porque ele fica no meio do caminho. Antes da gente tratar sobre esse ponto, porque eu sei que você discorda, então o que eu acabo afirmando? Que eu não conheço nenhum exemplo real de lançamento por declaração hoje em dia. Não que não exista. Eu não encontrei. Pode ser que tenha. Porque, né, vai saber como que é lá o lançamento do ITBI num município do interior de Goiás, no norte, lá no Rio Grande do Sul, eu não sei. Então pode ter. Muito bem. E aí, talvez, esse caso aqui do IPTU do Rio de Janeiro, ele me parece, sem dúvida, relendo o decreto que a gente comentou aquele dia, que ele talvez agora seja um exemplo de lançamento por declaração. Tá? A gente vai falar por quê. Antes disso, os lançamentos por declaração, aqueles que eram realmente por declaração, exemplos famosos são históricos. O imposto de renda, pessoa física,
ele era por declaração até 87, salvo engano, 1987. E o ITR, ele era lançado por declaração até 1995. A atual lei do ITR, do Imposto Territorial Rural, ele transformou o ITR em lançamento por homologação. Muito bem, falei demais, Felipe. Agora a gente pode debater aí, tanto sobre o caso do IPTU do Rio de Janeiro, sobre a sua visão sobre o lançamento por declaração e os exemplos. Então, eu já não vejo mais tanto o lançamento por declaração como tão fóssil, assim, porque na verdade eu vejo que ele está bastante presente na nossa vida. Tanto no imposto de renda, que eu acho que continua sendo por declaração na pessoa física, quanto no Simples Nacional. Eu não sou muito difícil de convencer ao contrário, tá? Mas a princípio eu vejo esses dois como lançamento por declaração. E assim, nesses dois a razão é muito simples, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Na hora que você presta as informações para o fisco, né, no caso desses dois tributos, né, o simples você tem que entrar lá no sistema, você preenche lá os dados da tua receita bruta e tal, e no imposto de renda você coloca lá no programa também os seus rendimentos tributáveis, as retenções que você sofreu, as despesas que você contraiu, se você escolher pelo modelo completo e tal. Você, apesar de tudo, né, de todas as informações que você presta, você não informa o tributo. E aí que tá, acho que no meu ponto de vista, a grande diferença do lançamento por declaração e do lançamento por homologação, né? Na homologação, você faz tudo, né, e paga quanto você acha que você deve. Na declaração, você entrega para o fisco as informações que são necessárias à identificação da obrigação e ao cálculo do tributo, mas você não diz quanto você deve de tributo. Isso quem te diz é o fisco. Então, nesses dois casos específicos, tanto do Simples quanto no imposto de renda pessoa física, como você entrega para o fisco, só para ficar claro, né? Eu vejo o sistema fazendo de forma automática como o fisco. É que a gente está discordando. Porque assim, eu concordei com... Só uma coisa, Felipe, eu concordo contigo. Não, realmente, o sistema vai calcular, tal. É que você está falando que aquilo é o fisco, a gente vai ter que discutir aí conceitualmente algumas coisas. Mas só para você saber onde está o debate, mas pode continuar. Nesses dois casos, do Simples e do imposto de renda, você não consegue manipular o valor do tributo que você deve, a não ser que você manipule as informações necessárias para o lançamento. Você acrescenta despesa, retira despesa, aumenta rendimento, tira rendimento, né? E isso vai afetar o valor final. Mas o valor final, sempre quem dá, é o fisco, via programa. Não é você que apura o seu imposto. E em razão disso que eu vejo que esses dois tributos são ainda lançados por declaração e não por homologação. Você vai para essas informações, na hora já te dá o resultado, você vai e paga. Você paga após uma atividade do fisco, né? Não antes, que é o que caracteriza um lançamento por homologação, no meu ponto de vista. Então, o sério do nosso debate é que é o seguinte, para mim, são casos de lançamento por homologação, tá? Os dois que você mencionou. Tanto o imposto de renda pessoa física quanto o Simples Nacional. É que você está dizendo o seguinte, como na verdade eu não consigo declarar o valor do tributo, então o fisco me dá isso pelo sistema, e aí você está igualando realmente o sistema à própria atuação do Estado. Na verdade, eu vejo de outra forma. Você vê como que a gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né? A mesma situação é igual, né? Agora eu vou usar... Nossa, Felipe, agora eu sempre quis usar isso. Eu vou poder usar para os nossos... Finalmente. Eu vou poder usar aquela frase que eu gosto do Marco Aurélio Melo, nosso grande ministro. Na verdade, temos que respeitar a liturgia? Não. É um verdadeiro caleidoscópio jurídico, você entendeu? É um caleidoscópio. Cada um olha e vê de um jeito. Então, a gente tá vendo as mesmas coisas, a gente entende do babado, mas a gente tá enxergando o resultado final diferente. Porque você falou que o contribuinte não pode... Não é ele que apura, mas na verdade, o apurar, o que tá fechado são simplesmente as fórmulas do Excel do programinha, né? Mas o apurar é dizer a base de cálculo e aplicar ali. Então, assim, mas o contribuinte não pode falar que o imposto de renda devido é 10 mil, porque o sistema vai dizer que é 20 mil. Não, ele pode. Ele vai ter que mentir a base de cálculo. Então, assim, você tá vendo de um jeito, eu tô vendo de outra, a mesma situação. Para mim, continua sendo o contribuinte que apura. A única coisa que o sistema faz, facilitando a vida dele, é já fazendo o cálculo automático com as alíquotas com base nas informações que ele deu. E outra coisa, em tese, o contribuinte pode pagar outro valor também. Se a questão também é aquele... não, mas o sistema deu 10 mil aqui. Não, eu vou pagar um DARF de valor menor. Vai estar inadimplente. Então, assim, no final das contas, ainda está na mão do contribuinte. Mas, respeitando a sua opinião, entendendo o que você está dizendo, eu vou dizer qual é o ponto que, para mim, não faz desses casos lançamento por declaração. Assim como o caso do ITBI, que eu sempre menciono, e assim por diante dos que eu conheço. Agora, talvez nós tenhamos uma sétima modalidade de lançamento, e talvez o Simples Nacional e o Imposto de Renda seria uma discussão interessante para ser feita, talvez eles façam parte dessa sétima modalidade de lançamento. Eles já não sejam mais o lançamento por homologação clássico. E aí eu estaria concordando com você. Eu só não concordaria que ele seria o lançamento por declaração. Então, qual é o ponto fulcral? É que assim, pode falar.
Pode Não, falar. isso que eu ia mencionar. Eu ia falar que talvez isso daí fosse. O Marco Aurélio fala em caleidoscópio jurídico. Eu chamaria de talvez de ornitorrinco jurídico. Porque realmente ele tem característica tanto do lançamento por homologação quanto do lançamento por declaração. Eu concordo, falta coisa ali para ser também um lançamento por declaração clássico. O clássico. É porque no lançamento por declaração você presta as informações para o fisco ele pode contestar aquelas informações, mas tudo previamente, não depois do lançamento, não depois de você pagar, né? Então, assim, ainda no meu ponto de vista, né, eu tenho essa falha no meu pensamento mesmo, porque tudo bem, você paga menos, não sei o quê, mas eu ainda tô com esse entendimento que você é fechado, é né? fechado. Você não declara o imposto. O imposto, no final, quem dá é o fisco. Mas ele tem essa característica que é clássica do lançamento por homologação, que é o fisco poder contestar o seu pagamento depois. Que seria impossível no lançamento por declaração. No lançamento por declaração. O próprio código fala que se você presta informação falsa ou em desacordo que ele não concorde, isso entra no lançamento de ofício, né? Aí vira um lançamento de ofício. Ele não tem prazo para homologar o que você fez depois. Então, Felipe, eu acho que a gente está concordando. A gente sempre tretou, queridos ouvintes. Vocês estão vendo um momento histórico. A gente sempre brigou sobre esse assunto, a gente está concordando. Porque a questão, eu acho que é de nome a briga. Eu não concordo que seja o lançamento por declaração, porque ele não se enquadra no artigo 147 do CTN. E o Felipe não concorda que é lançamento por homologação, porque também ele não se enquadra no artigo 150. Então, na verdade, ele não se enquadra nos dois. Nós estamos aí com uma 7ª modalidade de lançamento, que fica no meio do caminho entre os dois. E foi criado pela prática. Sim, a legislação e a prática. Não está exatamente igual ao CTN. Porque, eu vou pegar o exemplo, a definição clássica do lançamento por declaração, além desse ponto que o Felipe mencionou, que é a situação de que o fisco não pode, depois que foi pago, ir lá e ficar refazendo a apuração, né? Ele tem que fazer a apuração. Qual que é a grande questão? No lançamento por declaração, qual que é a ideia? O contribuinte presta informações por meio de uma declaração e o fisco realiza um lançamento de ofício, igualzinho. Ele vai pegar os dados, vai fazer um lançamento de ofício e vai notificar o contribuinte para o contribuinte pagar ou impugnar em 30 dias. O contribuinte pode impugnar o lançamento por declaração. Por isso eu tô falando que, na verdade, eu não encontro mais lançamento por declaração real. E não é o que acontece em todos esses casos que a gente está conversando. No ITBI, por exemplo. Então, vou pegar o caso aqui de Londrina, mas é o que acontece no Brasil todo, assim, nas cidades maiores. Não posso generalizar e universalizar. Aliás, ouvinte, se você conhecer algum exemplo diferente, por favor, manda pra gente depois pelas redes sociais ou por e-mail, porque eu quero conhecer até mesmo pra mencionar em sala de aula. O ITBI aqui de Londrina, eu tô pra dizer que é uma 8ª modalidade de lançamento. Não, na verdade não. Sabe qual que é a diferença? É que não tem o programinha. É igualzinho o teu imposto de renda. A diferença é que você leva o papel lá na prefeitura, né? Só que é exatamente. É verdade. Então, tudo bem, pode ser uma 8ª porque não tem o programinha. Mas o que acontece? Por que eu tô falando que não é lançamento real? O que acontece aqui em Londrina? Que acontece não só em Londrina, em outros lugares, tá? A pessoa vai até o prédio lá do atendimento, vai entregar lá as informações que houve a compra do imóvel e, com base em determinadas normativas e tal, o servidor vai entregar uma guia calculada para o contribuinte, com base no valor venal do imóvel. Ponto. Veja bem, qual que é a grande discussão? Essa guia, ela é o lançamento do ITBI? Eu digo que não. Sabe por quê? Olha só, o lançamento não é só o nome que a gente dá para o negócio que você vai pagar. O lançamento é um ato administrativo real. Tem que ter notificação, tem que ter prazo para pagamento ou impugnação, que não tem. E pior que isso, Felipe, adivinha o que acontece se a pessoa não pagar a guia? Sabe o que acontece ou não? É para dívida ativa? Não, nada. Acontece nada? Não houve lançamento. Não tá no sistema. Você entendeu? É só uma guia. Entendi. Simplesmente o servidor entrou no sisteminha do banco e emitiu a guia. Olha só que interessante. É meio doido. Eu tô falando só. Por isso que a gente tá falando de lançamentos heterodoxos. Não houve a constituição do crédito num sistema informatizado. Então eles não vão escrever em dívida ativa e não vão executar. Simplesmente a guia vai. O boleto, que é um boleto bancário, o boleto vai perder a validade, você não pode mais pagar e acabou. E aí você vai falar assim, mas não vai prescrever? Não vai ter decadência, nada. Por quê? O fato gerador só acontece, no caso do ITBI, com registro. Então a pessoa paga antes. Porque o ITBI também é essa doideira, né? O ITBI é o imposto que você vai pagar sempre antes do fato gerador. É a coisa mais doida do mundo. Porque senão o cartório não registra. Então, o que acontece? Como não aconteceu o fato gerador, não tem nem decadência. Então eles não vão cobrar. E aí, e se eu for lá de novo e pedir outra guia? Eles te dão outra, sem problema nenhum. E aí, lógico, só que o problema é no valor que a prefeitura entende lá. E aí é um outro debate. É sobre base de cálculo ITBI, que não é o tema de hoje. Mas aí, como não há esse lançamento no sistema, e olha só, lembra que o lançamento tem uma origem contábil? Não tem o lançamento contábil. Por isso que eu tô falando que não é lançamento mesmo, porque não, veja bem, pelo CTN, não tem ato administrativo real motivado, não tem notificação do contribuinte para pagar ou impugnar. 3,
não tem realmente a constituição do crédito que vai levar à inscrição em dívida ativa e à execução. E é isso que me parece que acontece também, mais ou menos, no caso do imposto de importação, no caso do TCMD. Então, o TCMD tem vários tipos de lançamento diferentes, é difícil de você universalizar, né? O TCMD está muito variado pelos estados, E mesmo no Paraná, por exemplo, pegando o exemplo do Paraná que eu conheço mais de perto, tem mais de uma modalidade dentro do ITCMD Web. Então, assim, vai ter caso com avaliação. Então, é um pouco diferente, não dá para universalizar. Então, por isso que... Aqui no Paraná, só um parênteses, aqui no Paraná, eu acho que o ITCMD está se aproximando ao lançamento por declaração, sim. Ah, é? Por quê? Porque você faz a declaração, a tua declaração cai em auditoria, né? Então, ali, naquele momento, até um famoso fiscal aqui da Receita Federal, da Receita Estadual aqui em Londrina, que cuida dessas declarações, que ele é um fiscal bem rígido. E, enfim, naquele momento, as informações que você presta via declaração são validados, né? E, passando pela auditoria, é que é finalizado o procedimento e emitida a guia. Mas também é engraçado que, por outro lado, caso o Estado tome conhecimento da ocorrência de um fato gerador do ITCMD, para lavrar o auto de infração, o Estado faz a declaração no ITCMD Web e usa a declaração que sai no ITCMD Web para fundamentar o auto de infração. É uma coisa muito louca, que nem você está falando. Porque eu não sei qual é o sentido disso. Eu tô dando risada. O Estado vai fazer a declaração, não é em desrespeito à Receita Estadual, não é isso. Pelo contrário, são muito eficientes e a questão são os procedimentos heterodoxos que aparecem, né, no direito tributário. As soluções que a prática vai dando. Ô, Felipe, eu discordaria ainda que se aproxime mesmo, eu discordaria porque está faltando o ato administrativo motivado e a notificação. Então, assim, eu ainda acho que está quase, mas não é. Eu colocaria ele nesse bolo da 8ª espécie, da 7ª espécie que a gente achou de constituição do crédito para o lançamento. Bom, olha só, a gente começou tretado e a gente ficou de bem, Felipe. A gente está concordando mais ou menos? Nem deu briga ainda? Nem deu briga, acho que nem vai dar, porque esse era o grande ponto que a gente ficava brigando. Dá um bom artigo pra gente escrever, hein, já que a gente concordou. Esse negócio do ITB de Londrina é bem curioso, porque eu sempre tinha visto ele como lançamento de ofício, ou meio por declaração, mas mais de ofício. Mas que apesar de não ter o ato formalizado, não sei o quê, eu sempre enxerguei a entrega da guia como o ato final, né? Naquele momento a coisa tá feita, né? Então seria assim, um ato mais sumário, assim, mais resumido, né? Não há necessidade ali de uma formalização, uma fundamentação, porque você entregou pro fisco as informações ali, basta ele calcular, né? Porque o restante já tá ali, vamos dizer assim, uma fundamentação sumária, como eu disse. Mas esse negócio que você falou, que ele nem entra em orçamento, não entra em sistema, não tem uma formalização mais clara, isso eu não sabia. É bem curioso. Então, basicamente, você paga um crédito que juridicamente ele não existe. Então, mas sabe como que eles entendem lá na Secretaria de Fazenda? Eles entendem que aquilo é um lançamento por homologação. Por isso que eu falei que ele é parecido com o imposto de renda. Qual que é a diferença? Não tem o sistema. Homologação? Porque assim, é um pagamento antecipado. O que eles fazem lá, simplesmente? Eles emitem a guia porque não tem um programa. Até falei, quer ver como eu vou igualar com o imposto de renda da pessoa física, que você falou que era... A gente chegou à conclusão que era uma espécie diferente? Imagina que tivesse um programinha para emissão ali, para declaração da compra de imóvel aqui em Londrina, tá? Em outros municípios também. Aí o contribuinte, ele consegue preencher os dados de fato. Aí ele vai lá e preenche o valor, assim, e os dados do imóvel, localização, e o programinha calcula e emite a guia. Que a guia é o DARF na esfera federal, mas seria a guia municipal aqui. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? Como aqui não tem o programinha, é feito manual pelo servidor. Só que o servidor está fazendo às vezes do programinha. O servidor não está analisando mérito, o servidor não está julgando, ele não quer nem saber se você vai pagar ou não. Paga se você quiser, seja feliz. E é uma coisa que você compreende, que é muito parecido, só que eles estão trocando o programinha por um servidor que faz lá ali a parte automatizada do negócio. Então, na verdade, me parece que ele se aproxima mais do imposto de renda da pessoa física do que do lançamento por declaração mesmo. Mas é lógico, gente, mas isso dá um monte de briga, né? É óbvio que daí os contribuintes entram com a ação contra a guia. Eu acho até engraçado isso. Tem um monte de ação judicial que está discutindo a guia como se ela fosse um lançamento, né? E aí, o próprio judiciário, que é uma coisa confusa, né? Ó, eu e o Felipe aqui, que a gente estuda direito tributário há anos, a gente curte o negócio, é difícil de entender direito esse troço. Você imagina o judiciário, coitado, respeitando todo o judiciário, mas o cara normalmente não são especialistas em direito tributário, né? Eles conhecem. A história não fecha. A história não fecha, é difícil de entender, mas é uma coisa muito estranha. Então esse é outro exemplo de lançamento heterodoxo. E eles entendem que é como um lançamento por homologação, você está pagando realmente um crédito que não existe ainda, mas é um pagamento antecipado. E aí, se eles não fizerem nada, está homologado. É isso.
Olha que engraçado. Homologado que eles mesmos fizeram. Exatamente. Simplesmente não vai ter lançamento de ofício. Vai passar os 5 anos. Porque que é engraçado, que mesmo no Simples ou no imposto de renda, que eu acho que é por declaração, eles podem cair em fiscalização, cair em auditoria em relação às informações que você presta, né? Eles podem pedir a tua comprovante de despesa, eles podem falar que teu recibo é falso, eles podem falar que você não lançou nota fiscal, enfim, uma infinidade de diligências pode ser feita das informações que você presta. Mas nesse caso do ITBI, você pega o seu contrato, você leva na prefeitura, né? Você tá lá, o contrato, o financiamento, o contrato, a escritura pública não vai ter, né? Mas você tem lá o compromisso de cumprimento, você leva na prefeitura, ele com base naquilo, ele já te dá a guia, né? Ele não, que nem você falou, ele não contesta o contrato, ele nunca vai contestar, porque no momento algum ele vai falar assim, olha, me entrega o contrato aqui que o meu servidor lançou teu imposto para ver se é verdadeiro, o que você colocou lá, né? É verdade. Muito curioso. É muito curioso. E aí, Felipe, nós, depois de apresentar para os nossos ouvintes essa loucura da prática do direito tributário, que contradiz o que a gente aprende na faculdade, a gente chega no caso do decreto 48378 do Rio de Janeiro. E aqui, Felipe, eu consigo vislumbrar, eu não sei como vai ser na prática. Aí eu pergunto pro pessoal do Rio, que estiver nos ouvindo, né, como que vai ser isso na prática, depois que estiver já sendo aplicado. Mas lendo aqui esse decreto, me parece que aqui eu vou ter um lançamento por declaração. Na minha visão, eu não sei na sua. Porque aqui o que acontece? O contribuinte só vai declarar também questões de área de imóvel. Ele não vai poder... É verdade. É o que você considera também lançamento por declaração. Ele vai declarar questões de fato. Sim. E o fisco, salvo engano, tá? Ele vai fazer o lançamento de ofício como a gente conhece do IPTU. Normal. Usando com base aquela declaração. E aí o contribuinte vai receber a notificação do IPTU, vai receber o carnezinho e vai poder impugnar. Então, nós vamos estar exatamente no exemplo do artigo 147 do CTN. E engraçado dessa questão, até foge um pouco aqui no tema do lançamento e tal, bom, não tanto, né? Mas na primeira vez que eu vi esse decreto, não, mas isso é um absurdo, porque quem tem que fazer essa apuração é a prefeitura. E aí você até falou lá, depois da gente ficar uns 15 segundos discutindo lá no nosso grupo do WhatsApp, aí eu fui ver o CTN, eu fui ver a Constituição, e realmente, né, não tem absolutamente nada que obrigue que o IPTU seja feito do lançamento de ofício. Não. Né? Existe essa prática, né? Então, realmente, se você pega lá, de novo, né, qualquer manual de direito tributário, ou mais especificamente do IPTU, eles explicam lá, né? O ideal seria que cada imóvel fosse fiscalizado para identificar o seu valor real. Nos grandes centros urbanos, isso é impossível, então foi criada a planta genérica de valores, né? Que se coloca lá de uma forma genérica, 1 metro quadrado em cada área, né? Em cada quadra, enfim, depende do município, e a partir disso coloca aqueles índices de adição e subtração, né? De construção, tipo de construção, conservação, padrão, características do terreno e tal, para aumentar ou diminuir esse valor até que se chega no valor estimado, né, do seu imóvel, que é uma medida de prática fiscal diante da impossibilidade de o município fiscalizar, né, imóvel por imóvel. Mas realmente não tem nada que impeça, né, que proíba que o contribuinte seja compelido a apresentar essas informações, né? Se a gente for pensar bem, talvez até nem é demorado para que isso aconteça, né? Seria isso uma medida de... Exato, só que tem um porém. Nesse caso do Rio, o contribuinte só declara questões de área de imóvel, nada do valor. Não tinha lá questões de construção também? Não, mas área construída. Então, área veja construída, bem, né? vai impactar no valor. Só que o valor que vai ser aplicado sobre a área construída, o contribuinte não mexe. Continua sendo a planta genérica de valores, entendeu? Então, é muito próximo ao ITR, né? Se for ver que você coloca lá o valor da terra nua, e aí no final das contas o sistema que vai te dar o imposto que você deve. Ah, não, mas lá no caso do ITR, o contribuinte, ele declara o valor da terra nua. Aqui não, você não declara o valor do seu imóvel. Ah, sim, tá. Você declara a área do seu imóvel. Olha, de área construída eu tenho tanto, e agora eu tenho piscina, agora eu tenho ar-condicionado. Sabe essas coisas? Sei lá, coisas que podem impactar no valor conforme a legislação de cada município. Mas são as questões de fato do imóvel. É tipo do imóvel, mas não o valor do metro quadrado de área construída, o valor de metro quadrado de terreno, não nesse caso do Rio de Janeiro. Isso daí continua seguindo a planta a planta genérica do município. Exatamente. Bom, e daí agora, queridos ouvintes e Felipe, além dos exemplos que porventura a gente receba nas mensagens de vocês, eu vou ter esse exemplo para dar em aula aqui de lançamento por declaração, né? A não ser que na prática não seja. E aí, a gente pode encerrar, Felipe, eu lembrei de mais um exemplo de lançamento heterodoxo. Lembrei de mais um. A nona hipótese? A nona. Se bem que ela talvez se encaixe num dos casos que a gente falou antes. E mais uma vez é da Rússia brasileira, do Paraná. Mais uma vez é aqui do Paraná.
da terra dos pinheiros, da araucária angustifolia. Cara, é o E das seguinte, pessoas muito loucas. muito louco. Cara, é o seguinte, se eu te perguntar de supetão como que o IPVA é lançado, como que você me responde? Né? A gente aprende quando vai ter aula de IPVA em qualquer especialização. Eu falaria de ofício. Exato. No caso do Paraná, a lei fala que é por homologação. E eu vou te dizer por quê. Pequeno gafanhoto, tem uma racionalidade nisso. Qual que é a grande questão do lançamento de ofício? O fisco tem que realizar o lançamento e tem que notificar o contribuinte. Correto? E para notificar o contribuinte, no caso do IPVA, como acontece no IPTU também, tá? Só que no IPTU o STJ fez um milagre para os municípios e disse que não precisa comprovar a notificação, que ela é presumida. Se recorda disso? Sim, basta mandar pro endereço. Isso. Então no caso do IPTU já está salvo. No caso do IPVA, a princípio não tem uma decisão dessa resguardando. Então, qual que era o problema do Estado? Ele tinha que mandar o tal do carnê, e em tese, para comprovar, como que você comprova que entregou? Tem que ser com aviso de recebimento. Você tem noção do quanto que custa isso? Você tem noção do quanto que custa isso pro fisco? Dos milhares de automóveis? Então, assim, é um preço proibitivo para a administração tributária. Isso é insuportável. Aí eles nem pensaram mais de mandar com carta com a R, mandava só a notificação sem comprovação, né? Só que isso também custa, porque o correio é caro. O que o estado do Paraná, e veja bem, queridos ouvintes, depois vocês contem como que tá o Brasil afora, tá? Eu não sei como que tá nos outros estados. O que o estado do Paraná tá fazendo? Já tô enxergando onde você vai chegar. O que o estado do Paraná tá fazendo? E simplesmente avisa que você tem que pagar. Não tá mais mandando a notificação. Simplesmente avisa, entra no site e se vira. Tire a guia. Só que olha que interessante, eles falam que é por homologação, por quê? Porque não tem a notificação. Só que você, pior ainda do que no TBI, a guia tá pronta, calculada, você não declara nada. É aquele negócio e você tem que pagar aquilo. Qual que é a tua obrigação? Você tem que buscar a guia no site. E aí, mas por que eles falam que é por homologação? Porque senão seria totalmente nulo. Daria decadência se o cara não pagasse. Eu não sei qual que é a pira. Mas para evitar isso, é por homologação. Porque daí qual que é a grande questão? O que eles fazem? Aí, gente, eu vou contar os meandros da administração, tá bom? Como que funciona? Qual que é a grande jogada? 90% das pessoas vai pagar. Por quê? Porque elas vão entrar na internet, vão imprimir e vão pagar. Até porque, no caso do IPVA, eles têm aquela cobrança que é completamente ilegal, ao meu ver, que é se você não pagar o IPVA, você não pode circular com o automóvel, porque você não vai conseguir certificado de licenciamento. E a polícia te para na rua. Então, aí nesse caso, o policial virou auditor fiscal de tributo e virou execução fiscal. Você paga in natura com o teu carro. Então, assim, aquela cobrança absurda. Mas o que acontece? As pessoas, 90% vão pagar. O que acontece com o percentual de pessoas que não imprimir a guia e não pagar? Aí eles mandam um carnê. Só que eles vão diminuir o custo. Ao invés de mandar o carnê para não sei quantos milhões de proprietários de automóvel, eles mandam para alguns milhares. E economizaram. Aí eles fazem de ofício. Sacou, Felipe? Nossa, essa realmente. Da última vez que eu me recordo, é verdade, ele chegava lá um aviso, e o engraçado é que cada ano variava um pouco, né? Porque teve ano que eles não mandaram absolutamente nada. Tinha que ir lá no Banco do Brasil, era só no Banco do Brasil que fazia isso, colocava o Renavan na máquina, aí ele soltava... Não, minto, aí você pagava direto pela máquina, ou soltava o boleto, agora não me recordo. Aí depois começou a vir um aviso, falou, olha, você tem que entrar na internet e fazer seu boleto. Teve ano que vinha o boleto ou para pagar à vista, ou a primeira parcela, né? Com as instruções para você emitir a segunda e terceira guia. Ou seja, realmente, né? Depende do ano, difere aí como é que é feito esse lançamento, se é que tem algum tipo de lançamento. Então, e aquele lançamento clássico que a gente conhece, lançamento de ofício lá do IPTU e tal, no Paraná eles não estão aplicando mais. Eu tenho até curiosidade de saber como estão nos outros estados. Eu realmente aguardo o contato de vocês, ouvintes. Felipe, eu acho que por hoje a gente debateu muita coisa interessante aqui. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, quanto mais a gente conversa, mais vai vindo coisa na cabeça, né? Nesse meio tempo me veio, por exemplo, a anuidade da OAB. É porque vem um carnezinho na tua casa, mas a gente não pode pugnar, né? Vem essa anuidade com uma alíquota fixa lá. Então, mas qual que é o problema do lançamento da anuidade? É porque para a OAB não é tributo, né? E o STF referendou isso, o que é, assim, a meu ver, com todo respeito à OAB, que é uma instituição honrada, eu faço parte, mas nesse aspecto tributário eu não posso concordar, né? Mas, infelizmente, é o entendimento atual. Mas vamos trocar de exemplo. Então, daí seria tributo mesmo. Anuidade de qualquer conselho, do CRM.
Sim. Né? Então... Que é a mesma coisa, né? É a vai mesma o carnezinho lá. Exatamente. Nossa, vai longe. Se a gente começar a investigar tributo por tributo, eu não duvidaria nada que a gente achasse aí mais modalidades. Né? Tá tudo ligado com a imaginação aí do administrador público. Muito bem, então. Felipe, foi um prazer conversar com você sem a gente brigar, assim, cara. Faz Muito tempo bom. que isso não acontecia, viu, ouvintes? Tô feliz, cara. Reconciliação, 2021 diferente, né? Os Beatles estão voltando. Brincadeira, gente, a gente não briga, não. E, queridos ouvintes, um prazer poder reencontrá-los aí. Um grande abraço a todos. Eu deixo aí a última palavra para o Felipe despedir de vocês. Gente, obrigado pela audiência. Espero que continue nos acompanhando aí durante 2021 e a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.